Doutora Suzane Anselmo, ela que é psicóloga parental, especialista em neurociência, performance e felicidade humana. Gente, essa mulher é muito bem preparada e tem um coração muito lindo. Ela tem um coração muito especial e Deus tem usado a vida dela para ser canal de bênção para muita gente. Então, se você está aqui, olha, não perde essa bênção. Ela é minha amiga pessoal, minha coach. Seja bem-vinda, minha amiga. Que Obrigada, honra, que prazer te trazer aqui no meu podcast. Eu fui no podcast dela, no Clarear, né, amiga? Que foi uma bênção. E agora eu estou trazendo ela aqui para também abençoar a sua vida. Seja bem-vinda. Eu só agradeço, viu? A honra, a oportunidade de poder estar aqui hoje. Eu digo que quando ela esteve lá como convidada, eu disse, eu tive uma visão, você tendo o seu podcast. Verdade, gente. Né? E pouco tempo depois, ela disse, amiga, aconteceu. Né? E é sobre isso, é sobre caminhos, é sobre Deus, é sobre realmente a gente estar nessa terra para servir e se permitir ser usado por Ele para ser ferramenta, ser instrumento. Né? Quando a gente coloca a cara no podcast, a gente sabe dos desafios que semanalmente a gente tem ali uma missão e eu tenho certeza o quanto que você se dedica até mesmo para escolher um convidado porque você quer atingir pessoas, transformar vidas, levar a palavra de Deus, mas também bênçãos na vida das pessoas. Sim. Né? E que Deus possa te honrar grandiosamente, poderosamente, que Ele possa prosperar todos os seus projetos, na sua saúde, na sua família. Amém, eu recebo. E na sua vida também, que está dedicando um tempo agora para crescer, para evoluir. Você tem tantas outras opções para fazer agora e você escolheu se tornar alguém melhor, né? Seja voltado para... Seja porque veio para assistir a Dani, seja porque o tema sobre telas te chamou. Não sei qual é o teu motivo nesse momento, mas eu tenho certeza que você abrindo teu coração, pegando todas as informações, conhecimentos que vai adquirir aqui hoje, colocá-los em práticas, você vai ter transformação na tua vida. Eu não tenho dúvida. Aproveita agora, gente, não sei se você está acompanhando pelo YouTube ou pelo Instagram, mas seja onde quer que você esteja acompanhando, compartilha. Você conhece alguém que está grávida? Você conhece alguma mãezinha de primeira viagem, de segunda, de terceira? Até porque a gente pode ter 10 filhos, sempre a gravidez é única, né? Sempre o filho é único. E a gente vai falar sobre um assunto que eu vendo, né? Você faz muitas postagens, você tem um Instagram ali, um perfil que é voltado para isso, né, Suzane? Sim, não é o teu... Tu tens o teu pessoal e esse, né? Na verdade, hoje eu só tenho ativado o profissional, né? Pois é, que justamente muito conteúdo para quem é pai e mãe. E uma das coisas que mais a gente tem visto por todos os cantos, né? Às vezes a criança é um bebê ainda, mas já tem ali aquela tela para deixar o menino quieto, né? Para segurar ali a criança. E eu queria que você já explicasse para a gente, como uma conhecedora dessa área, uma estudiosa dessa área, quais os prejuízos que isso pode trazer, porque parece que é tão inofensivo. Você pega ali um celular bonitinho, bota a galinha pintadinha, bota alguma coisa para a criança, ela fica tão quietinha. Por que isso prejudica? Que tipo de prejuízo isso traz? Certo. É algo que é muito acessível, né? E para a criança acaba que investe. Dentro desse tempo, os pais podem fazer outras coisas, cuidar da casa, fazer uma refeição, trabalhar, também ter o seu momento de lazer, sendo que está muito camuflado os danos que o uso da tela traz. Tem os pais que defendem o zero tela, né, na infância inteira, tem os pais que acreditam que a tela deve ser disponibilizada porque é uma tecnologia que já faz parte do dia a dia, não tem como não inserir isso na rotina de uma criança. Só que a gente está aqui para pensar muito além dessa caixa, muito além do achismo do que a gente propaga. Né? Eu sou psicóloga, especialista nessa relação parental. Eu já trabalho com o desenvolvimento humano, em especial de famílias, há 15 anos. Né? Então, eu atendi já mais de 1000 pais sobre filhos. Né? Então, o que eu trago aqui é muito mais sobre a minha percepção do que muito está em livros, do que muito possa estar sendo propagado aí de uma forma mais rasa. Né? Eu trago a experiência do dia a dia. Qual é o comportamento que essa criança tem e como é que está essa relação dos pais com os filhos?
E a tela hoje é um item que não dá mais para separar, né? Porque dependendo do comportamento da criança, eu já sei dizer para o pai, antes mesmo dele me contar, quanto tempo essa criança passou em tela. Meu Deus. Por quê? Por conta do impacto, né? E de que forma? Antes de eu falar do prejuízo, quero te chamar a atenção sobre algumas questões. Toda criança, assim, toda a essência humana, nós nascemos para socializar, para conectar com pessoas e não conectar com tecnologia. Nós somos seres sociáveis, a gente tem uma essência, uma identidade que precisa ser bem estruturada para que a gente possa ter uma vida adulta, inclusive saudável emocionalmente. E aí, só partindo desse ponto, já cai muito por terra de que a tecnologia é o mal necessário na infância. Ela, na verdade, tem sido um mal e que vai trazer grandes prejuízos e a gente ainda não tem como quantificar. Mas eu posso te alertar o seguinte: se os nossos filhos são sociáveis, precisam de conexão para saberem quem eles são, para explorar, se os nossos filhos estão se dedicando tempo em tela, seja 1 hora, 2, 10 horas por dia, certamente vai haver um dano, vai chegar a conta dentro da tua casa. E aí a gente vai falar sobre a parte básica dessa infância. Quando o meu filho está conectado com um celular, com um tablet ou com uma televisão, ele não está se conectando com pessoas. E eu sempre gosto de fazer a gente lembrar lá da nossa infância, né? Naquele tempo tinha apenas a televisão. E aí a gente lembra dos nossos desenhos preferidos, sim ou não? Sim. Qual era o teu desenho preferido, Dani? Gente, Tom e Jerry, Pica-Pau, Olha Popeye. só. Dani, mas refere para mim no dia 5 de agosto, lá de 1990. No desenho do Pica-Pau que você gostava muito. O que aconteceu naquele dia? Sei lá. Qual era o episódio? O que se passava? A gente lembra, assim, o nome do desenho preferido em algum episódio ou outro, que foi muito engraçado ou foi impactante. Mas isso fica na memória ali automática, ele não vai registrar, porque isso é muita coisa, muita informação, é desnecessário. Mas conta pra mim um momento que foi muito marcante na tua infância, em que você teve uma relação forte com a tua mãe, com o teu pai, ou com amiguinhos, que você brincou e que foi muito legal. Eu gostava de... Vou contar, gente. Vou contar o que Pode veio... tudo, conte. Pode tudo. Sabe o que eu lembrei? Quando eu era criança, a mamãe me levava para passear. A gente não tinha carro. E a mamãe me levava para passear de Interbairros. Foi no tempo que foi lançado, né? O Interbairros era um ônibus que passava por vários bairros da cidade. A Ana vai rir porque Ana nesse tempo, né? Ana nasceu, já tinha carro, né, filha? Mas no meu tempo, pois é. E aí eu ia naquele Interbairros com a minha mãe do lado, numa felicidade. E quando parava na estação, aí comprava garrafinha, comprava pipoca. E era o nosso passeio, era aquele. E interessante que por mais que fosse num ônibus, né, que não tinha ar-condicionado, mas assim, aquele momento para mim era incrível. Eu estar ali passeando a cidade inteira, naquele ônibus imenso. E realmente é algo que a gente traz, né? Eu estou com 46 anos, isso daí eu era criança. Ontem foi quase ontem. Pula essa parte, né? Não entrega. Mas realmente. Exato. Então a gente consegue trazer, teus olhos brilharam, você foi lá atrás, se eu mexesse mais, eu escorrer lá. Né? Eu ia fazer eu chorar aqui. Porque é memória. Sim. Você construiu uma memória de importância, porque tua mãe se dedicava um tempo para te levar para criar algo diferente, para explorar, para vivenciar. A gente não lembra com tanto entusiasmo, com tanta emoção, de todos os desenhos que a gente assistiu. Sim. Por quê? Porque a gente não experimentou. Então, nosso cérebro ele foi vendo ali de um modo muito automático, muito rápido. Lembro que o desenho eu esperava com ansiedade por ele. O meu preferido era o da Disney, né? O Mickey. E eu esperava com ansiedade aquilo ali. Eu lembro desse momento, mas eu não lembro dos episódios. É muita informação para a mente. Agora, se a gente for pensar, eu digo que conforme o tamanho da tela é mais ou menos prejudicial. Então, se a televisão é maior, menos prejudicial. Quanto menor, mais prejuízo. Sim, a gente vai entender por quê. Deveria ser o contrário, né? Quanto maior, pior, né? É o contrário quando a gente refere na questão da tela. Quando
Quando a gente está assistindo TV, a gente dispersa, vai tomar uma água, vai ao banheiro e vai, às vezes, larga aquilo ali e vai fazer outra coisa. Quando a gente está com o celular, se a gente for parar para perceber, a gente demora muito mais tempo, porque está ali no estímulo muito fácil, a mão, né? O acesso está muito rápido, muito simples, e está entediado com aquilo ali, você vai lá e muda. O tablet vai cansar a mão da criança ou a mão do adulto, então ele acaba largando um tempo, mas o celular é muito fácil. Se eu ficar 3 horas no celular, a gente nem percebe que passou tanto tempo. A não ser que quando a barriga já está roncando muito, então a bexiga está muito cheia. Se alguém não for lá e dizer para, ou então se a gente der aquele estado de consciência e se eu estou muito tempo na tela, a gente não tem essa consciência. E somos adultos, responsáveis, cérebro maduro, sabemos o que temos que fazer. A criança não tem esse entendimento. Ele não tem esse cérebro maduro e ele não vai conseguir dizer esse não. E se eu não consigo dizer não, ele vai até dizer sim para a tela. Se alguém tentar tirar, ele fica igual uma onça. Sim, chora, esperneia. Se transforma. E os pais dele não conseguem. Ele só fica bem quando ele está na tela. Amiga, e vamos combinar. vamos falar a verdade verdadeira. Nós estamos aqui no podcast Pode Tudo. Até mesmo nós adultos. Quantas vezes a gente perde o controle, perde a noção do tempo também, perde ou deixa de fazer coisas importantes por causa da tela. Se nós que somos adultos passamos por isso, você imagina uma criança. Perde emprego, perde casamento, perde saúde, perde conhecimento, perde liberdade e perde. Eu poderia ficar aqui falando horas. Tudo que a gente perde quando a gente está muito tempo em tela, né? Sendo que nós somos adultos e, teoricamente, já temos uma razão funcionando para dizer, ei, chega, é hora de parar de usar. A criança ela não tem esse entendimento de futuro, ela quer um prazer imediato, uma recompensa imediata, e aquilo ali para ela é muito prazeroso. Só que ela está deixando de ter essas memórias. Quando eu digo que a pessoa perde a saúde, porque ao invés de ela ir para a academia, que ela diz que não tem tempo, mas ela passou 1 hora com o celular. Ao invés de ela ir lá e ler um livro, que ela diz que não tem tempo, que não sobra, que ela está cansada, ela ficou horas vendo uma rede social de alguém que nem vai agregar muitas vezes na vida dela. Olha você que fica dizendo, não tenho tempo para ler a Bíblia, pastora, tá vendo? Olha, segue o mesmo raciocínio. É o mesmo viés, né? Se a gente colocar no telefone, tem como configurar para ele te alertar quanto tempo você usou. Você vai ficar assustado de ver a quantidade de horas que se dedicou ali e que você poderia ter feito uma pós-graduação, você poderia ter feito um curso de extensão, você poderia ter feito uma atividade física diária, né? Então, assim, é assustador ver o impacto da tela hoje na vida do ser humano, né? Casamentos sendo destruídos, saúde sendo destruída, saúde mental sendo destruída, porque eu estou ali, eu estou vendo todo mundo realizando, né? Pelo menos pelas fotos. E a pessoa, depois que ela termina o dia dela, ela diz, eu não fiz nada. Mas por quê? Porque ela passou tempo demais fazendo uso de algo que não agregou na vida dela. Mas, Suzane, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou isso daí, todo mundo já entendeu, né? Você entendeu direitinho. Só que daí essa mãezinha, ela pode estar dizendo assim, mas é só uma questão de perder memórias afetivas, né? E ela olha para o filho dela e quem sabe hoje ela ainda não percebe nenhum prejuízo de fato, né? E você que está atendendo, né? Como você já falou, atendeu aí mais de 1000 pais e mães com problemas com as suas crianças. Quais são os problemas que esses pais levam até o seu consultório? Sim, a gente consegue avaliar em 3 esferas. Tem a cognitiva, que é o desenvolvimento, vamos dizer, físico, como as pessoas percebem. Tem o social e emocional, né? Então, criança com déficit de atenção, tem muita gente com diagnóstico de TDAH, que na verdade é excesso de tela. Uau. Tem crianças com diagnóstico de autismo, que na verdade é excesso de tela. Por quê? Porque como que a criança desenvolve a fala se ela passa o dia inteiro no celular? Como que ela vai desenvolver atenção e foco se o foco dela é disperso e porque ela está sendo estimulada por um aparelho? Meu Deus. Né? Então, assim, se a gente for pensar a curto prazo, a gente vê esse déficit de fala, dificuldade de socialização, dificuldade de atenção, concentração. Na parte física, se a gente for pensar, a coordenação motora dessa criança não é desenvolvida.
ela tem atraso na marcha, atraso para engatinhar. Tem crianças que ainda não engatinham porque ficam muito tempo deitadinha ou naquelas cadeirinhas que são meio assim, meio deitada, assistindo, né? Bebês estão passando muito tempo em tela. Eu vi recentemente um vídeo pelo Instagram, eu acho, que mostravam vários bebês, as crianças dormindo e com o dedinho assim, como se estivesse na tela, e o vídeo estava demonstrando a questão do vício, né? Crianças totalmente dependentes desses equipamentos. Sim. E é algo fisiológico, né? É um vício, assim como temos o vício químico, que seria um álcool, droga, café, a cafeína. Essa parte eu confesso, sou viciada. Mas temos também os vícios emocionais e temos os vícios tecnológicos. Aí já é um tema para um outro podcast, né? Sim, sim. Mas se a gente for pensar nos prejuízos, tem o cognitivo, tem o social. Se eu estou em tela, eu não estou socializando com ninguém. Eu estou deixando de desenvolver essa habilidade. Às vezes os pais dizem assim, mas Suzane, a gente está no restaurante, pedimos a comida, demora meia hora para chegar. A criança não vai ter paciência de esperar, então eu dou o celular para ela. É válido? Ok, é válido. Agora vamos pensar, quando nós éramos crianças, quando nossos pais iam a algum lugar, restaurante, supermercado, a gente tinha a oportunidade de vê-los negociando, comprando, não, isso aqui não é bom, isso aqui é bom. Hoje os pais no supermercado, o filho está bem assim no celular. Aí você vai puxando o menino para dentro do carro, ele entra, ele nem viu que foi feito as compras. Ele não viu no restaurante o pai e a mãe conversando ou negociando com o garçom, escolhendo um prato, e deixou de desenvolver várias atividades sociais que são necessárias e que vai usar lá na frente. Gente, deixa eu te interromper, porque veio na minha mente agora, como pastora, quando você vê uma criança num culto, né? Isso dá um azar. Só ali, ó. Quer dizer, o teu filho, a criança ela já tem uma dificuldade de ter atenção, de estar atenta por muito tempo. Mas se ela não tem essa distração, que é um concorrente cruel, né, com o pastor, com quem está cantando, com quem está atuando ali no culto, ela vai poder reter um pouco mais daquilo que está acontecendo. Então, querida, presta atenção para isso. Eu creio que Deus está falando com a gente, Deus está trazendo um alerta para as famílias, né? Nós precisamos nos conectar aos nossos filhos, nós precisamos ensinar os nossos filhos, né? Como a Suzane falou, Deus nos deu essa habilidade e por conta de toda essa modernidade a gente está perdendo isso, né? Casais perdendo esse olho no olho, perdendo a questão de não saber conversar, de não saber mais dialogar, não tem mais assunto, porque é cada um no seu celular. E nós precisamos, sabe, atentar para isso, dar uma ré nisso daí e livrar as nossas crianças, livrar os nossos filhos desse algo que poderia ser bom, mas que tem sido usado mais, trazendo malefícios para os nossos filhos. Eu queria que você comentasse também, além de tudo isso que você já falou, sobre o prejuízo na identidade dessa criança. Isso mexe também com a identidade? Ela vai mexer com a identidade, capacidade e merecimento. Ou seja, o ser humano como um todo, né? Nós precisamos saber quem nós somos. Por sermos sociáveis, a gente precisa se sentir importante. Precisamos nos sentir pertencentes e conectados a pessoas. No momento que eu estou em tela, eu não estou gerando memórias de quem eu sou. E essa criança, ela ainda não tem a habilidade de entender, não, meus pais deixam no celular porque eu fico chorando muito, eu não quero. A mensagem emocional que essa criança registra é: quem está cuidando de mim? Meu Deus. Porque ela está ali abandonada, dada ali a própria sorte de escolher um programa que quiser, o jeito que quiser. Apesar dos pais dizerem, mas é pedagógico, é isso ou é aquilo, não é, a gente não está questionando aqui exatamente o que a criança vê. Mas se ela não se conecta com pessoas, ela não tem memória. Se ela não tem memória, esse espaço não vai ficar vazio por muito tempo. E, infelizmente, quando a gente sai dessa infância e passa a entrar para a adolescência, a gente começa a perceber que aquilo que a gente achava que era uma infância muito boa, talvez não foi tão boa assim. Que o papai e a mamãe que eu achava que me amava muito, talvez não tenha me amado tanto porque
Quem é que estava me controlando, me ajudando, pondo limites, me amando? Meu Deus. Quando eu dizia que queria um celular, quando eu estava assistindo uma tela. Então, se eu olho para trás e eu vejo o abandono, eu não tenho memórias para poder voltar no meu acervo e dizer assim, eu vou conseguir passar nessa prova aqui. Olha lá atrás, eu passei outras dificuldades. Se eu olho para trás, eu não vejo o histórico que me deu força emocional, músculo emocional para vencer isso agora, eu me torno fraco emocionalmente. Então, se eu passei muito tempo em tela, eu não socializei, eu não desenvolvi meu corpo, eu não desenvolvi relações. E se eu não tenho isso, o que eu tenho na vida adulta? Nada. Eu vou ter que me redescobrir. Vou ter que lidar com o meu vazio interno. Então, já viram hoje jovens, adultos com ansiedade, depressão, ideação suicida, transtornos, obesidade, vários problemas de saúde. Muito é sobre a gente olhar para trás e não ver nada. É sobre olhar para trás e dizer assim, eu não tive um momento que eu lembre de brincar com meu pai, do meu pai dizer, hoje você não vai porque eu quero estar contigo. É muito mais fácil o menino estar aperreando e dizer assim, tá, meu filho, pega, vai mexer no celular. É muito difícil eu ter que sair do meu ponto, porque eu também não recebi, para poder dar algo hoje para o meu filho. Então, essa é a dificuldade. E é por isso que a identidade dessa criança está distorcida. Porque a identidade dela é, eu não tenho valor, eu não tenho importância. Porque as pessoas que deveriam cuidar de mim são os que me abandonam. São os que deixam eu ter autonomia e independência numa fase que eu não tenho cérebro maduro, não tenho nenhuma estrutura para isso acontecer. Gente, lembrando que isso tudo que ela está falando, né, que o teu filho vai ter a consciência exata disso. Fica no subconsciente, né? E aí depois vão surgindo só essas mazelas que a doutora acabou de falar para a gente. Então, é necessário fazer algo. Salve seus filhos. Salve os seus filhos, sabe? Intervenha. E aí, essa mãezinha pode estar perguntando agora, doutor, é agora? Porque eu já acostumei, se eu tomo, o menino faz um show, quer bater a cabeça na parede, se joga no chão, e agora o que é que eu faço? Boa. O que eu vou fazer com tudo isso? Né? É uma realidade a tecnologia? Sim. Eu defendo 100% zero telas? Não, porque eu acho que realmente faz parte do cotidiano. Em algum momento, alguma mãe, alguma família vai fazer uso. Né? Cada história é uma história, cada um sabe onde seu calo aperta. Nós temos mães que são sozinhas, nós temos mães que precisam trabalhar em casa. Então, tem tantos contextos que eu seria até leviana aqui dizer, olha, não deixa, não, porque senão tá injusto com você nesse momento. Mas o que é preciso? Que você tenha essa consciência de que o quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Quanto mais eu conseguir me conectar com a minha criança, fazer gerar memórias de importância e de pertencimento, mais ele vai estar blindado para conseguir se fortalecer em relação a isso. Vai usar? Vai. Mas ele também tem um equilíbrio. Eu não posso estar sem memória nenhuma, sem conexão nenhuma. Eu digo, é muito mais fácil para uma criança, quando adulto, esquecer o dia de fome que ela passou, do que ela esquecer o dia de abandono, o dia que ela não se sentiu amada. Então, é possível lidar com o fisiológico, mas é muito difícil lidar com o emocional. O que nos destrói, o que destrói as nossas relações é o nosso emocional destruído. Né? Não é dizer se eu tenho o melhor corpo físico, a melhor forma física. É o quanto eu acredito em mim mesma. Né? Então, a tela, ela vicia justamente porque há ali uma recompensa imediata. Há toda uma mudança hormonal no corpo da pessoa que ela vai buscando ali o prazer. A cada postagem, ela não gostou dessa, mas ela vai para outra. Opa, essa aqui eu gostei, e ela assiste. E o cérebro vai se enchendo de uma forma desorganizada de um hormônio, que a gente chama de dopamina, que dá uma falsa sensação de prazer, mas que no final do dia vem a conta do tipo, poxa, mas eu devia ter brincado, deveria ter ficado mais tempo com a mamãe e com o papai, né? E sobre isso, então nós precisamos criar atividades que gerem esse mesmo bem-estar na criança. Uma criança está em tela, você diz para ela desligar, ela não vai querer desligar. Agora, se você pega uma bola e começa a brincar na frente dela e diz, vamos jogar futebol lá fora? Eu ainda não vi uma criança dizer assim, não quero. A não ser que já esteja no nível de adoecimento, realmente um vício muito grave. Mas, no geral, até o adolescente,
ele vai largar. Né? Então, é preciso que a gente esteja disposto a se conectar. Eu dizia para o meu filho, pare de usar a tela para ele ficar sozinho. Não faz sentido e ele não vai querer largar. Filho, hoje o que a gente pode fazer para a gente brincar? Do que você quer brincar? E aí você consegue ir trazendo essa criança e tirando realmente. É como se fosse um desmame de uma droga, de um álcool, como a gente faz. Não é radical. A partir de hoje não tem mais tela nessa casa porque a Suzane falou que faz mal. Não dá. Ele vai ficar irritado, vai ficar impaciente, vai bater, vai chorar, vai fazer tudo isso porque ele já era habituado. É preciso que aos poucos você vá inserindo dentro do dia a dia dele atividades. Um esporte, uma dança, a arte, se conectar, brincar com teu filho, criar uma cabana no meio da sala, não fazerem nada. O ócio é o que permite a criança ser criativa. Como que eu vou criar algo se toda vez que eu estou entediado, eu pego a tela para poder... Eu não crio nada, eu só vou reproduzindo. Então, é necessário o ócio, é necessário a conexão, é necessário criatividades. E é necessário pôr limites. Tem que ter hora para começar, a hora para terminar, dia e local. No início do programa eu falei sobre as grávidas, aquelas que estão com o neném bem novinho e aquelas que ainda estão pensando em fazer um. O que você, como especialista, Suzane, recomenda? Porque eu vejo que é um estímulo dos próprios pais. A criança é um bebê ainda e a pessoa já está ali com a tela em cima da criança. Né? É um vício que começa sendo ensinado pelos próprios pais. Igual o vício do refrigerante, que é tão difícil de largar quando a gente cresce, né? E aí a gente vê os próprios pais ensinando. Coloca ali, a criança toma aquele açúcar ali com aquele gás, faz aquela careta, todo mundo acha lindo e se vai prejudicando aquele ser humanozinho tão pequenininho que depois vai ter que ralar muito para tirar aquele vício da sua vida. Exato. Eu digo que os pais, eles falam assim, vamos ser pais, vamos, né, quando planeja. Só que não se pergunta, que tipo de pai você vai ser? Qual tipo de educação você defende? Nossos filhos vão usar ou não vão usar telas? Vão comer ou não vão comer o açúcar antes dos 2 anos? Como vai ser o estilo de alimentação? Só se faz filho assim, vai ser lindo, vai ter enxoval, vai ser muito fofo, mas não se conversa sobre a educação dessa criança. Então, se hoje você pensou já em ser mãe, quer ser em algum momento ou ser pai, é o momento de já começar a alinhar. Porque o que eu mais atendo é, Suzane, eu defendo a educação positiva, tudo isso que você fala, mas meu marido é contra. Ele foi criado no sistema de apanhar e ficar de castigo todo dia e diz que com ele vai ser criado dessa forma. Então, será que é o momento de vocês serem pais? Porque se não há, antes de serem pais, uma congruência no método de educação, essa criança já vai crescer num ambiente inseguro. Já vai crescer num ambiente ambíguo que, e agora? Para que lado eu corro? Criança que está insegura, ela não desenvolve. O cérebro dela está sempre em alerta para lutar ou fugir. Então, eu não sei se agora eu luto com a mamãe ou se eu fujo para o lado do papai e vice-versa. Então, desde aí, e a tela é algo que tem que ser conversado, né? E desde o começo, desde a gestação, desde o antes de engravidar. Os danos já estão aí, tem milhões de estudos hoje já que provam o déficit que vai haver cerebral, cognitivo, social e emocional. E eu te chamo a atenção justamente para essa questão dessas memórias. Se eu não tenho memória, quem eu vou ser? E se a criança está em tela, ela não está tendo registro. Então, só por esse ponto, independente de todos os outros danos, só por esse, eu hoje já te recomendaria a reduzir o uso de telas. Né? Por quê? Porque vai vir a conta e quem vai pagar não é só o teu filho. Você vai pagar junto com ele. Teus netos pagarão, teus filhos pagarão e você também. E você que tem aí o bebezinho, evita, já começa a entrar nessa vibe aí, né? Mesmo que você não coloque celular na sua casa, seu filho vai crescer, vai para a escola e não tem como. A gente não vai, né, colocar ali, enjaular a criança. Então, no mundo tem isso daqui e ele vai, em algum momento, descobrir isso e saber que isso aqui é interessante e vai ter essa curiosidade, né? Então, assim, eu deixo aqui também essa sugestão para você. Evita. E se teu filho é bebê e você já não consegue largar, né?
eu quero já caminhar aqui para o final da nossa conversa, que voou, e já quero te chamar outras vezes. Vamos, tá bom? Estou Para estar de volta aqui, nos abençoando com esse conhecimento tão rico e tão libertador. Essa é a palavra, libertador, gente. Os paizinhos, as mãezinhas que já veem que sozinhas não vão saber lidar com essa situação, né? Eu sei que a tua agenda é super lotada, mas como fazer para entrar em contato com você e buscar uma ajuda? Eu tenho uma coisa comigo, gente. Aquilo que eu não consigo fazer sozinha, aquilo que eu estou orando, mas eu também não estou conseguindo fazer sozinha, eu devo buscar ajuda especializada. Amém? Como é que a pessoa faz para te encontrar? Meu Instagram é Suzane Anselmo, tem muitos pais que mandam mensagem ali pelo direct, eu sempre estou respondendo, orientando, né? E conforme for, dependendo da demanda, a gente marca um atendimento. Meus atendimentos são de forma online, pelo Zoom, com a presença do pai e mãe ou dos dois cuidadores mais diretos da criança. Às vezes é uma mãe separada, tá a mãe e a avó, né? Por que isso? Porque quando a gente tem ali uma aldeia com uma boa comunicação, uma comunicação positiva, alinhada, congruente, essa criança consegue se desenvolver. Eu não atendo as crianças, né? Eu não faço atendimento psicológico de crianças, eu atendo aos pais ou responsáveis ou cuidador. Tenho muitas babás que fazem, professores que fazem, fico muito feliz com isso. Com esse crescimento cada vez mais das pessoas estarem abertas, né, a olhar para essa infância de uma forma realmente como deve ser olhada. A criança por muitos anos não foi vista como uma pessoa, mas sim como um objeto. E hoje a gente está tendo que reaprender, desaprender o que a gente aprendeu uma vida inteira para começar a trabalhar e tratar a criança como ela deve ser tratada. E um ponto principal que eu vou dizer para você nesse momento, se você deseja reduzir o uso de tela dos seus filhos, seja exemplo. Tá filmando? E que você seja o exemplo. É incongruente eu dizer para o meu filho que ele não pode usar, que aquilo não é hora, não é lugar. Se todo momento ele olha para mim, eu não posso me conectar com ele porque eu estou conectada a uma tela. Ser exemplo é um dos maiores meios de ensinar uma criança. Então, se eu consigo dizer não para a tela, eu vou conseguir ajudar meu filho a dizer não também. Agora, os pais precisam dizer não para a tela dos filhos, mas eles assumem que não conseguem ficar longe delas. Então, é incongruente. Teu filho, antes que você fale, ele vê a tua verdade. Uau, é isso aí, amiga. Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Deus te abençoe e continue te usando na direção dessa nova geração que está vindo por aí e que precisa de pessoas como você para alinhar nós, os pais, a família, para que as nossas crianças cresçam num ambiente saudável, num ambiente humano, num ambiente abençoado. Amém. Viu? Te amo. Eu também. Aqui pode, a gente pode dizer isso. Aqui pode tudo. Pode tudo. Deus te abençoe. Obrigada, viu? Que Deus também possa aí abençoar grandemente a sua vida e a sua família. Amém.